Alô, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da série Simplificando a Gramática Alemã. Hoje nós vamos trabalhar com algumas perguntas em alemão. Em alemão nós temos dois tipos de pergunta e hoje nós vamos trabalhar com uma que se chama Wie fragen. Wie fragen são aquelas perguntas que iniciam com W, mas vocês já vão entender o que são, tá? Então, como de costume, nós vamos primeiro entender essas perguntas, o significado delas, e depois eu vou mostrar para vocês quais são as regras gramaticais aqui. Então, a primeira pergunta, Wie heißt du? Wie heißt du? O que quer dizer isto? Como tu te chamas? Aqui nós temos o wie, que quer dizer como, e aqui nós temos o ie. Quando a gente tem o i e o e, o som dele é de i mais longo. Nunca vai ser, por exemplo, vie, tá? Vai ser vi, como se só tivesse um i mais longo. Vi. E o w tem som de v. Wie heißt. Heißt é o verbo heißen, de chamar-se. E aqui nós temos um E e um I que tem som de AI. O H sempre vai ter o som que a gente faz aqui na garganta, heißt. E esse daqui é o SZ, que ele tem som de dois S's, tá? Então, wie heißt du? Du, então, é a segunda pessoa do singular. Wie heißt du? Como tu te chamas, ou também como você se chama. Wie heißt du? Então, é bom que vocês também repitam essas frases para que vocês memorizem também a pronúncia e também a tradução dela, que é importante a gente saber o que significa. Senão, de nada adianta nós aprendermos a gramática se a gente não entende o que a gente está lendo, né? Então, isso é muito importante, é o primeiro passo. Próxima pergunta. Wie ist dein Name? Então, aqui nós temos novamente o wie, né, que é o como. Ist, aqui é o verbo ser, estar, que aqui neste caso a gente diz é. Então, como é? Dein Name. Aqui nós temos o dein, que quer dizer teu, tá? Então, EI sempre são de AI. Dein, então, teu. E Name, nome. Wie ist dein Name? Novamente. Wie ist dein Name? Então, como é o teu nome? Lembrem-se que na aula passada eu já dei umas pinceladas, né? Todos os substantivos sempre são escritos com letra maiúscula, indiferente da posição na pergunta ou na frase, tá? Então, aqui Name é um substantivo, por isso, letra maiúscula. Wie ist dein Name? E quem não viu ainda a primeira aula, é bom assistir também para não perder a sequência, tá? Wie ist dein Name? Como é o teu nome? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Isto quer dizer como vai. Então, o dia sempre se refere a ti, né? Wie geht's? Wie geht's? Como vai? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Aqui nós temos o geht's, tá? Nós temos o apóstrofe e o S. Então, aqui, ó, escrevendo tudo certinho, seria Wie geht es dir? Mas a gente sempre vai substituir aqui de na forma informal, né? A gente sempre vai substituir o es aqui pelo apóstrofe S, tá? Então, geht dir, então esse apóstrofe S aqui é o es. Geht es dir, tá? Só para vocês saberem de onde que surgiu. Wie geht's dir? Como vai? Como vai você? Próxima pergunta. Wer kommt aus Spanien? Então, wer, aqui nós temos, né, uma pergunta diferente. Então, wer, quem? Wer. Então, como terminou aqui em ER, a gente faz um sonzinho de A no final. Wer. Kommt é o verbo vir, né? Então, wer kommt? Quem vem? Aus Spanien. Aus é da, né? Eu venho de algum lugar. Então, por isso, aus. Spanien, Espanha. Então, o S antes de P, a gente sempre vai fazer o som de X. Spanien, como se tivesse um X aqui, ó. Spanien, Spanien. E o A sempre vai ser bem aberto, tá? Nunca vai ser vai ser Spanien.
Wer kommt aus Spanien? Quem vem da Espanha? Wer spricht Deutsch? Então, aqui novamente o wer, que quer dizer quem. Spricht é o verbo, então, falar. Então, quem fala? Então, wer spricht. E Deutsch, alemão. Quem fala alemão? Wer spricht Deutsch? Então, aqui o S antes de P, como eu já disse aqui em Espanha, né? A mesma regra. S antes de P sempre som de X, por isso, sp, sp. E aqui nós temos o CH. Como aqui não tem S, antes do CH a gente não faz som de X. Então, por isso a gente diz spricht. Como se fosse o ich aqui, olha só. Aqui nós temos um ich, né? Escondido, ó. Ich. Ich. Então, vai ser este som que nós precisamos fazer. Este som é um pouquinho mais difícil, mas tentando várias vezes a gente consegue. Spricht. Então, a minha dica é sempre tentar bem devagar, ó. Spricht. Spricht. Ó, daí assim a gente vai conseguindo mais fácil. Spricht. Até vocês conseguirem acelerar. Wer spricht Deutsch? Então, quem fala alemão? Was trinkt sie? Was? O quê? Então, nós temos uma outra pergunta já. O quê? Was? Trinkt é o verbo beber, tomar. Trinkt. E o sie aqui é ela. Was trinkt sie? O que ela toma? O que ela bebe? Posso perguntar para uma pessoa, mas o que ela bebe? Was trinkt sie? Was, o quê? Trinkt sie. Então, o que ela bebe, o que ela toma. Was lernst du? Então, aqui nós temos mais uma vez o was, que quer dizer o quê? Was lernst du? Aqui nós temos o verbo lernen, né? Então, was lernst du? O que tu estudas, né? Então, lernst é o verbo estudar, né? Então, vem do infinitivo lernen. Was lernst du? Então, aqui, hoje nós vamos trabalhar essas perguntas, tá? Então, os verbos, toda essa conjugação, todo o restante a gente ainda vai ver. Então, nós vamos ir com calma. Primeiro, nós vamos identificando aqui o que são perguntas, tá? E nós vamos começar com esse tipo de pergunta, tá? Depois, a gente vai entrando nas outras coisas, senão a aula fica muito comprida, a gente vai abordar muitas coisas se eu explicar tudo bonitinho aqui, tá? Então, vamos por etapas. Was lernst du? O que tu estudas? O que você estuda? Wo ist meine Uhr? Então, aqui nós temos uma outra pergunta. Wo? Onde? Wo? Ist, então, é o verbo ser estar. Aqui, neste caso, está. Wo ist? Onde está? Meine é meu. Então, aqui, ó, EI, som de I. Meine Uhr, relógio. Então, aqui, somzinho de A no final. Uhr. Wo ist meine Uhr? Onde está o meu relógio? Wo wohnt deine Familie? Então, wo, novamente, onde? Wo, onde? Wohnt é do verbo morar. Então, onde mora deine Familie, a tua família. Deine é tua. Família, família. Então, onde a tua família mora? Familie. Wo wohnt deine Familie? Então, aqui é muito importante. Essa pronúncia aqui no final do verbo, cuidado para não dizer wohnt, né? É wohnt. Termina em T mesmo, ó. Wohnt. Wohnt. Eu sei que para o brasileiro é um pouquinho difícil, mas a gente precisa terminar assim. Wohnt. Wo wohnt deine Familie? Agora vamos para a próxima. Woher kommst du? Woher, de onde? Então, aqui nós temos uma outra pergunta já. Woher? Woher. Então, aqui terminou em ER, sonzinho de A. Woher kommst du? Então, o kommst, novamente, é do verbo vir. Então, aqui a gente está conjugando ele de acordo com a pessoa, né? Woher kommst du? Então, de onde tu vens? De onde você vem? Woher kommst du?
Woher sind Sie? Woher, novamente, então, de onde? Sind, aqui é o verbo ser, estar, aqui neste caso é. E o Sie aqui maiúsculo é uma situação formal, é um tratamento formal. Então, estou perguntando de uma forma bem formal a uma pessoa, né? De onde ela é. Então, por isso aqui eu tenho o senhor, pode ser a senhora e pode ser você, de uma forma formal, tá? Porque na Alemanha é muito comum nós usarmos a forma formal, tá? Então, é muito comum. Nós também ainda vamos ver sobre isso. Então, toda vez que a gente não conhece alguém, a gente pergunta alguma informação com professores superiores, né, no trabalho, com os colegas, a gente usa o Sie, o tratamento formal, tá? Então, ele pode ser tanto para a pessoa masculina, feminina, pode ser também para o plural também, a gente pode usar, né? Então, woher sind Sie? De onde o senhor é? De onde a senhora é? De onde você é? Agora, nós vamos analisar essas perguntas. Aqui nós temos as mesmas perguntas, tá? Agora a gente já sabe o significado dessas perguntas, a gente já sabe o vocabulário. Agora sim, nós podemos começar a entender a estrutura dessas perguntas, tá? Então, como a gente já sabe, essas perguntas têm o nome de Wie-Fragen. Fragen são perguntas e V é o W, tá? Então, o V sempre vai ser o W, nunca o nosso V, como a gente sabe no português, tá? Então, o W, V. Então, aqui nós temos a pergunta, wie heißt du? Wie ist dein Name? Wie geht's dir? Wer kommt aus Spanien? Se vocês olharem assim para essas perguntas aqui, o que vocês conseguem perceber? O que elas têm em comum aqui? Primeira coisa, como eu já coloquei em outra cor, já fica mais fácil vocês entenderem. Vamos olhar agora essas perguntas. O que vocês conseguem perceber? Que todas essas perguntas aqui começaram com a Wie-Frage, né? Que é o wie, wer, wer. Então, todas essas perguntas aqui começaram com uma Wie-Frage, tá? Então, ó, todas em vermelho. Wie, wer, was, wo, né? Então, é regra, primeira regrinha aqui. Então, a gente sempre inicia essas perguntas com a Wie-Frage. E o que nós temos logo depois da Wie-Frage? Nós temos o que aqui, ó? Heißt, ist, geht, kommt, spricht. O que é isto? Trinkt, lernst, isst, wohnt, kommst, sind. O que é? Então, é um verbo. Então, aqui a regra número 1. A pergunta sempre deve começar com a Wie-Fragen, né? Com a Wie-Frage, que é aqui, ó, com W, né? Ó, woher, wo, was. Sempre nós precisamos começar a pergunta assim. E a segunda regrinha é que o verbo sempre deverá ocupar a segunda posição na pergunta com W. O que é a segunda posição? Nós já sabemos que na primeira aula a gente já explicou, né? Eu já expliquei para vocês o que é a segunda posição. A primeira posição aqui, então, é sempre da Wie-Frage, né? Da pergunta com W. E aí, logo depois, nós temos aqui o verbo. Então, ó, por isso aqui nós temos, ó, o verbo logo em seguida e em azul, ó, para vocês identificarem bem essa regrinha. Então, woher sind Sie? Tá? Então, sempre vai ser assim. Vai ser a pergunta com W, o verbo e o restante. Pergunta com W, o verbo e o restante. E o verbo aqui sempre deve estar conjugado com a pessoa que vem depois, ó. Aqui nós temos o sujeito, por exemplo, du. Aí a gente precisa conjugar o verbo de acordo com a pessoa aqui. Mas isso a gente ainda vai aprender mais lá pra frente. Então, ó, wo wohnt deine Familie? Então, a regra que nós precisamos entender aqui, ó, é a pergunta com W e aí o verbo. E aí o restante, tá? Wo ist meine Uhr? Was lernst du? Was trinkt sie? Wer spricht Deutsch? Wer kommt aus Spanien? Wie geht's dir? Wie ist dein Name? Wie heißt du? E nós sempre usamos essas perguntas com W quando a gente quer uma informação de alguém,
tá? Então, essa é a regrinha aqui, ó. Se eu pergunto, wie heißt du? Eu quero que você me dê alguma informação, não é mesmo? Wie ist dein Name? Então, eu quero que você me dê essa informação. Wie geht's dir? Eu preciso dessa informação de você. Wer kommt aus Spanien? É uma informação que eu quero, tá? Então, sempre as perguntas com W, elas pedem uma informação, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Hoje nós trabalhamos somente com essas perguntas que começam com o W, né? Que se chama W-Frage. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar ali nos comentários, que eu vou respondendo por ali também. E quem não assistiu a primeira aula, é muito importante que você assista também todas as aulas na sequência, tá? Porque assim a gente vai começando do bem básico e vamos avançando pra gente não perder nenhuma aula e nenhuma regrinha, tá? Então, essa aqui é uma maneira mais fácil da gente aprender a gramática, né? Bem explicadinho, de uma forma bem detalhada. E a gente se vê na nossa próxima aula. Bis bald! Tschüss!